Bom dia, meus amigos que me seguem aqui no canal do YouTube. No dia de ontem, 4 de fevereiro de 2023, o Campeonato Mineiro foi disputado em Brasília, Distrito Federal, e na cidade de Ipatinga, ou seja, os dois principais jogos. Em Brasília, considerado um clássico mineiro. E Ipatinga era a estreia do Ipatinga no Campeonato Mineiro, tendo em vista aquela disputa no Tribunal de Justiça Desportiva. Bom, começando por Brasília, o espetáculo não aconteceu. O torcedor que foi a Brasília, ou aquele torcedor que mora em Brasília e que se deslocou até o estádio Mané Garrincha para assistir um espetáculo, não aconteceu. O primeiro tempo foi impressionante o número de faltas. Foi uma vergonha, a arbitragem muito fraca, do primeiro ao último minuto da partida. Muito fraca, muita pancadaria, e os jogadores tomaram conta da arbitragem. E o jogo foi um jogo fraco, justamente por isso. Esperava-se um pouco mais do América, tendo em vista que o América está aí liderando a sua chave e estava já com 6 pontos. E não foi isso que aconteceu. O América não teve força para superar o Cruzeiro, que está em formação. O Pesolano fez uma reformulação total no time e evidentemente que não existe aquele entrosamento necessário. Mas o Cruzeiro tem a certeza de que vai encontrar um campeonato brasileiro bem mais forte do que aquele que ele disputou na Série B. E o América ganhou por 1-0. Ganhou por 1-0 e passou a 9 pontos, continuando na liderança do seu grupo. É porque do Campeonato Mineiro agora são 3 grupos. O grupo do América, o grupo do Atlético Mineiro e o grupo do Cruzeiro. Depois, aqueles 3 que ganharem as primeiras colocações vão ter o melhor segundo colocado. E aí será um quadrangular. Mais ou menos um quadrangular. Ou então, vai ter o sorteio, um joga contra o outro, para no final resolver esse campeonato mineiro que está sendo um dos piores nos últimos 10 anos, tanto dentro de campo como fora de campo. E o outro jogo em Ipatinga, como nós havíamos previsto, que o Cudê continuaria analisando o elenco do Atlético. E ontem entrou com a equipe realmente modificada, mas não quer dizer que é equipe reserva. Um elenco de um grande clube como o Atlético, como o Barcelona, como o Flamengo, né? Como o Atlético Paranaense, é um elenco. Então são jogadores que estão praticamente no mesmo nível. Um ou outro se destaca. E o que aconteceu foi que lá em Ipatinga a temperatura estava muito alta. E o jogo não foi bom. O Ipatinga
jogou o tempo todo recuado, esperando aquela bola, aquela bola de contra-ataque, e o Galo não conseguiu êxito naquilo que o Kudê queria, que era exatamente ganhar com facilidade. Mas foi bom porque, por exemplo, o Otávio teve os 90 minutos para mostrar o Kudê o quanto ele será importante. E no final, faltando 1 minuto para terminar o jogo, o Rubens, que é meia, mas está improvisado como lateral esquerdo, fez o gol da vitória do Galo. Não foi um grande jogo, mas, no meu entendimento, o calor estava muito forte. E, evidentemente, que os jogadores, sabendo que é um campeonato morno, tranquilo, como é o Campeonato Mineiro, evidentemente que eles foram controlando as energias. E outro jogador que apareceu muito foi o Gabriel, o goleiraço novo que tem exatamente o adversário. Um goleiro que fez defesas maravilhosas. O Ipatinga realmente está muito bem servido com o goleiro Gabriel. E é um goleiro que, se mantiver nesta forma, dificilmente continuará no Ipatinga, porque um clube grande irá contratá-lo. Muito bom realmente o Gabriel. Se não fosse o Gabriel, o jogo seria 2-0, 3-0, com tranquilidade, porque ele, como nós falamos na gíria esportiva, ele fechou o gol. O Paulo Henrique, engraçado, lateral direito, ele foi indicado, aliás, foi aprovado pelo Kudê, porque o Kudê disse numa entrevista que o conhecia lá do Rio Grande do Sul. E ontem o Paulo Henrique teve altos e baixos. Não foi aquele lateral que precisa o Galo, porque pela maneira de se posicionar, por exemplo, o Ademir, que o Ademir já não fica mais, bem aberto, ele joga mais como um meia. E o lateral que jogar pelo Galo, ele terá que ter condições de atacar bem e defender bem. E o que ele fez foi atacar bem, muito bem, mas na hora que o treinador do Ipatinga sentiu a fraqueza do Paulo Henrique em marcar, colocou o jogo em cima do Paulo Henrique e por ali saíram jogadas perigosas para o gol do Everton, que também esteve bem. O Everton também esteve bem. Faltando praticamente alguns segundos, justamente uma bola que veio pela direita, o jogador do Ipatinga cabeceou muito bem e por pouco não marca o gol de empate. Então, meus amigos, o Kudê está indo no caminho certo. O Kudê não tem que dar satisfação àquelas pessoas que ficam em mesas quadradas, que se dizem mesas redondas, pedindo o time, aqueles que ficam criticando o jogo de ontem, que não gostou. Não é gostar, não. O Kudê está conhecendo o elenco, ele está certo. Mas na cabeça do Kudê, ele já tem praticamente 70% do time que vai disputar a Libertadores. E, como eu já lhe falei, quem tem 70% do time sabe muito bem modificar esse time na hora que precisar explorar as falhas do adversário.
Futebol não tem mistério. Futebol é só haver respeito ao adversário. Como respeito? É exatamente procurar os seus pontos fracos para ali atacar. Mas atacar não com pontapés, atacar com técnica, atacar com tática e com vontade de realmente vencer. Então eu acho que o Kudê está no caminho certo. Porque, meus amigos e minhas amigas, se porventura o Atlético não tiver sorte e futebol para passar da primeira fase da Libertadores, é melhor fechar para balanço. Mas o Campeonato Mineiro está servindo muito bem para todas as equipes que vão disputar a Série A como um centro de treinamento. O Campeonato Mineiro é um campeonato que não existe mais aquela empolgação do torcedor em conquistar o campeonato. Então, eu tenho a impressão de que se der América, se der Atlético, se der Cruzeiro, foi mais um campeonato mineiro, porque ele está desorganizado, muito desorganizado. Bom dia mesmo, quem vos falou, Levi Lafetá, jornalista profissional, escritor, bacharel em Direito, administrador de empresa e general manager de futebol. E se porventura alguém tem dúvida que sou um general manager de futebol, está tudo gravado um pouquinho, aliás, nem tudo, um pouco, no meu blog Birro Esportivo Lafetá. Até lá!